Provérbios capítulo 19, nós vamos continuar a exposição. Ok, Fabinha? Nós temos colocado sempre os irmãos enfermos. Fabinha está lhe pedindo oração pela irmã Ruth. Provérbios capítulo 19. Nós vamos seguir a exposição hoje a partir do versículo 12. Semana passada fizemos a exposição até o verso 11. O capítulo 19 são uma série de instruções da sabedoria acerca de vários temas, de vários assuntos. Nós temos aqui orientações sobre a nossa condição social, sobre como devemos lidar, especialmente aqui relação entre classes diferentes, ricos, pobres. Então nós temos orientações sobre isso. Sobre a questão da justiça, a necessidade de sermos justos no nosso proceder, no nosso falar. E Salomão trabalha aqui o contexto do testemunho num tribunal. Deus condena o perjúrio, o falso testemunho, porque é algo contrário à sua justiça. Nós temos também temas aqui relacionados à ética, à família. E hoje nós vamos, a partir do versículo 12, seguir a exposição do texto. Dos versículos 11, meus irmãos, até o verso 14, eu gostaria de ressaltar aqui uma questão importante. Nós temos aqui uma microestrutura dos versos 11 ao verso 14, porque nós vemos que Salomão trabalha nesses versos alguns contrastes interessantes. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. No verso 11, Salomão fala sobre a importância da paciência e da longanimidade. Ele fala que a discrição do homem o torna longânimo, paciente, e a sua glória é perdoar injúrias. Então nós temos aí já um contraste estabelecido com Salomão entre os versos 11 e o verso 12, porque o verso 12 ele fala do rei pavio curto, o rei que se enfurece, que se indigna, e ele é como um leão. Dificilmente alguém consegue contê-lo. Então o contraste aqui é entre a longanimidade, a paciência que ele trata no verso 11 e a impaciência, o temperamento destrutivo de um rei enfurecido. No verso 13 nós temos aí o filho insensato e a esposa contenciosa ou briguenta, que faz um contraste com o verso 14, onde Salomão fala da mulher prudente, que é um presente de Deus para o marido. Então nós temos aí essa microestrutura dentro do texto, onde Salomão faz alguns contrastes entre o longânimo, e aí ele contrasta com o rei pavio curto, que é como um leão indomável. Depois o contraste entre os versos 13 e 14, o filho insensato e a esposa briguenta e contenciosa, com o verso 14, a esposa segundo a vontade de Deus. Vamos então para a exposição do texto, versículo 12, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nos diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Como eu falei, o contraste aqui é claro. Versos 11 e 12. Se no verso 11 nós temos o paciente, o longânimo, o discreto, aquele que não se ira facilmente, no verso 12 nós temos o oposto disso. Um rei que, indignado, é quase impossível domá-lo. E aqui a gente precisa ter em mente o contexto que Salomão estava vivendo. Salomão está descrevendo aqui, meus irmãos, o mundo antigo, o Antigo Oriente, que era marcado por monarquias centralizadoras e absolutistas. O mundo antigo era marcado por dinastias assim, por monarquias assim. O poder era centralizado na figura de uma pessoa, de um nome e da sua dinastia, ou seja, aqueles que herdassem o trono dele, e era um poder absolutista, era um poder absoluto. Não havia uma cadeia de poder como nós conhecemos o nosso sistema hoje.
A noção de peso e contrapeso numa estrutura de poder é algo do pensamento moderno. Naquela época havia um poder centralizado que era representado por uma pessoa, por um monarca, por um rei, por um imperador, e todos aqueles que estivessem abaixo dele recebiam as ordens diretas do monarca, do rei. Então essa noção que nós temos hoje de poderes repartidos, né? Freios e contrapesos, serve como um freio para o outro, quando, pelo menos em tese é assim, quando um poder quer se sobressair o outro chega como um freio e como um contrapeso. Essa é uma noção moderna. Na época de Salomão havia a figura desse monarca, do rei, e normalmente esses monarcas eram déspotas, dominadores, e as vontades deles dificilmente eram contrariadas. Então é nesse contexto que Salomão está dizendo que, como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Quem pode contê-lo? Se não existe ninguém abaixo daquela pirâmide, né, em que o rei, o monarca, está na parte de cima, se não tem ninguém embaixo com quem ele possa repartir o poder, quando ele está enfurecido, quem pode contê-lo? É como o bramido de um leão, ninguém pode pará-lo, ninguém pode freá-lo. Mas ele diz que um rei, quando ele quer dispensar o seu favor sobre alguém, ele é como uma relva, ou melhor, como um orvalho sobre a erva. Estar debaixo do furor do monarca, do rei, era algo terrível, ninguém podia contê-lo. Mas quando ele queria dispensar também o seu favor, isso era como um orvalho. E a ideia aqui é de uma chuva bem fina, aquela chuva, aquele sereno da manhã, né, que refresca a vegetação, que refresca o ambiente. Talvez uma história bíblica que ilustra bem esse ponto aqui seja a história registrada no livro de Daniel, dos seus 3 amigos. Os irmãos se lembram que Nabucodonosor criou uma estátua, uma imagem, e todos no seu império, no seu reino, deveriam se dobrar diante daquela imagem. No dia marcado para a inauguração, todos compareceram, e eu imagino um pátio bem grande, e aquela imagem ali feita por Nabucodonosor, todos se dobraram no momento exato em que a trombeta foi tocada. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Alguém avisou a Nabucodonosor, e ele, enfurecido, meus irmãos, aqui nós temos a fúria de Nabucodonosor, ninguém podia contê-lo. Por mais que um conselheiro dele dissesse, talvez isso não seja bom, jogar esses 3 judeus na fogueira, mas ninguém podia contê-lo, ele é como um leão. Ele então joga aqueles jovens na fogueira, e nós conhecemos a história, e Deus livra aqueles 3 jovens. O texto diz que foram jogados 3, tinha mais um, com aparência, né, de filhos de deuses, e ali nós entendemos uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, trazendo o livramento aos seus servos. Depois, quando a gente caminha um pouco na história, capítulos 3 e 4 do livro de Daniel, esse mesmo rei Nabucodonosor, que era furioso, que ninguém podia contê-lo, depois de Daniel ter revelado o sonho a ele, aquele sonho, né, que ele teve em que Deus trouxe prosperidade ao Egito, trazendo 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Daniel interpreta aquele sonho, ele então o coloca como governador do Egito. Nós temos aqui um rei furioso que ninguém podia contê-lo, mas também quando ele estendeu a sua mão de misericórdia, foi como um orvalho sobre aqueles judeus que ali estavam. Eu vou antecipar já uma questão aqui, já para fazer um contraponto para os irmãos. Nós servimos a um rei também centralizador. Nós servimos a um rei absolutista. Ele não divide o poder dele com ninguém. Ninguém pode contê-lo.
O nosso Deus é poderoso, ninguém pode resistir o seu agir. Quando Ele quer dispensar derramar o seu juízo, ninguém pode contê-lo. Mas diferente dos monarcas, déspotas, esse rei a quem nós servimos é misericordioso, é gracioso. Então Ele é como um leão que ruge, ninguém pode freá-lo, ninguém pode contê-lo, mas o seu favor está estendido sobre nós, e nós somos alcançados por esse favor do Senhor. Então, esse é o sentido do verso 14, do verso 12, esse contraponto com o verso 11. No versículo 13 e 14, Salomão vai falar de dois tipos de comportamentos que podem ser extremamente destrutivos para a família. Duas formas de proceder que podem trazer um prejuízo muito grande para o contexto da família e do lar. Ele diz no verso 13: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Aqui, meus irmãos, Salomão trabalha com dois atores, digamos assim, importantíssimos no contexto da família: filho e a esposa. E ele diz que um filho tolo, o que é o tolo? Nós já temos visto aqui no livro de Provérbios, e eu tenho repetido isso aqui muito. O tolo é aquele que se recusa a receber a instrução. Ele está tão convicto de que está certo nas suas conclusões, nas suas decisões, que ele fecha os ouvidos e o coração para receber a instrução de quem quer que seja. Mesmo diante das evidências de que ele está errado, de que ele está caminhando para um caminho de morte e de destruição, ele se recusa a receber a instrução. Nesse sentido, Salomão diz que este filho é a desgraça do pai, porque ele traz tristeza e sofrimento para a família. Meus irmãos, já aplicando aqui, não são poucos, e aqui eu amplio aqui, não só para o pai, o homem, mas para a família em si. Quantos filhos que representam isso para os seus pais? Tristeza, dor, sofrimento, porque passaram a vida inteira se recusando a receber a instrução. E aí o resultado é dor e sofrimento para os pais. O outro exemplo que Salomão menciona aqui, ele diz: e o gotejar contínuo às contenções da esposa. A ideia aqui é a esposa que vive contendendo, resmungona, briguenta, que gosta de contenções. Ela transforma o seu lar num ambiente perturbado, onde não há paz. Para os irmãos perceberem o quanto Salomão trata isso de uma maneira tão séria, ele diz no capítulo 21 do livro de Provérbios, passa aí uma página da sua Bíblia, no versículo 19, ele diz que é melhor morar no deserto, numa terra árida, do que com uma mulher rixosa e briguenta. É melhor morar numa terra inóspita do que numa casa com uma mulher resmungona e briguenta. E aí no versículo 14 ele diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Quando Salomão fala no versículo 13 e no versículo 14 sobre a esposa, e ele faz um contraponto aqui entre aquela que é briguenta, resmungona, e aquela que é prudente no versículo 14, eu entendo que Salomão quer nos ensinar algo muito importante. A repetição na poesia hebraica indica ênfase. Qual é o ponto aqui? As mulheres, daqui a pouco eu vou fazer um contraponto com os homens. As mulheres têm um papel preponderante, meus irmãos, em todas as áreas e em todos os lugares das nossas relações humanas, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. Eu digo que a mulher é um regulador de temperatura.
A maneira como ela procede no lar e onde ela está vai determinar o termômetro daquele ambiente. Se ela tem uma postura de prudência em casa, a tendência é que o ambiente de casa seja um ambiente pacífico, saudável. Mas o contrário, no verso 13, que Salomão trabalha, a resmunguenta, brigona, faz com que o ambiente doméstico se torne um lugar pesado. E aqui vem uma advertência, que os resmungos da esposa não sejam em razão da nossa atitude, dos homens, dos filhos, que os resmungos dessa esposa que está aí destacado no versículo 13, não sejam em razão dos demais membros da família, mas minhas irmãs, e as que estão nos acompanhando de casa também, vocês têm um papel importantíssimo para regular a temperatura de casa. Muito mais do que nós normalmente consideramos. Ela é quem muitas vezes traz um clima de estabilidade, de segurança. Quando as coisas apertam, aquela palavra de calma. Quando os filhos estão agitados, aquela palavra que traz calma ao coração dos filhos. Quando o marido chega em casa com a cabeça quente por conta de um problema no trabalho, a palavra de orientação no sentido de acalmar as coisas e não de agitar mais o ambiente. Lembrem-se disso. As repetições de Salomão aqui não são por acaso. É porque Deus deu ao homem o papel de ser o cabeça do lar, o sacerdote da casa, aquele que conduz as coisas conforme a vontade de Deus, e deu à mulher esse papel importantíssimo de às vezes até determinar a temperatura da casa, se mais quente ou mais fria, se mais aconchegante ou um lugar de convivência muito difícil. Então, atentemos para esta questão. Versículos 15 e 24, meus irmãos, Salomão volta a um tema que ele já trabalhou no capítulo 6, também no capítulo 10, que eu dei o título aqui de ética do trabalho, o malefício da preguiça. O versículo 15 e 24 dizem assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Verso 24: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Aqui Salomão está usando uma linguagem exagerada, para poder fixar o conteúdo. Por exemplo, a mãe diz ao filho, ou o pai: menino, eu já te falei isso 1000 vezes. Claro que ela não falou 1000 vezes, mas o exagero na linguagem é para dizer o seguinte: eu já te falei isso muitas vezes e você não está atendendo o que eu te falei. Quando Salomão diz aqui que o preguiçoso ele vem a padecer, cai em profundo sono, a comida está no prato, ele não tem a coragem de levar à boca, ele está querendo exagerar para dizer o seguinte: o preguiçoso vai passar necessidade. Deus nos criou para o trabalho e não para a ociosidade. O ócio faz parte, mas Deus nos deu 6 dias para o trabalho e nos deu um dia para dedicá-lo a Ele. Nesse dia nós descansamos, nós paramos, desligamos tudo, desligamos do mundo lá fora, nos dedicamos a Deus, mas nós não podemos inverter as coisas. 6 dias no ócio e um dia trabalhando, 3 dias no ócio, 4 trabalhando. E o trabalho não é uma maldição do pecado de forma nenhuma. Ele foi ordenado por Deus no capítulo 1 e 2 de Gênesis, ordenando ao casal que cuidasse, cultivasse o jardim. A queda trouxe dificuldades ao trabalho, à execução do trabalho, o ambiente de trabalho.
A queda trouxe dificuldades, mas o trabalho é precedente à queda, ou seja, ele vem antes, é ordenado por Deus antes da queda. Então, aqui nesse ponto, Salomão fala da ética do trabalho, apontando os malefícios da preguiça, necessidade, a carestia. Quantas pessoas passam dificuldade por conta disso? E não é falta de oportunidade. Eu não estou aqui negando o fato de que há pessoas que estão querendo trabalhar, querem exercer alguma coisa e encontram barreiras, dificuldades. Eu estou falando daquele tipo de situação em que não há a iniciativa da pessoa por buscar desenvolver alguma atividade lícita e que glorifique a Deus. Vejam que a Escritura é ampla, tem orientações para nós em todos os sentidos e assuntos. Vamos seguir. Versículo 16 até o verso 25, nós demos aqui o título da importância da obediência e da generosidade. E no verso 16, Salomão diz assim: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. Viver em obediência aos mandamentos de Deus é sinal de vida. E aqui a gente pode pensar em vida em dois sentidos, não só a vida física, mas a vida eterna. Há um sentido, meus irmãos, em que quando nós nos submetemos aos mandamentos de Deus, nos expomos menos. Quando nos submetemos aos mandamentos de Deus, nos entregamos menos aos vícios. E todos os males deste mundo normalmente por trás dele está algum tipo de vício, algum tipo de comportamento inadequado, incoerente com a lei de Deus. Então, ao obedecer aos mandamentos de Deus, isso nos traz vida, vida física. Quantos filhos já se deram muito mal na vida, outros já morreram, perderam as suas vidas, tiveram acidentes precoces e que carregam sequelas para o resto da vida, porque não atentaram para esse mandamento aqui. O que guarda o mandamento, guarda a alma. Me lembro, há algum tempo atrás, um jovem de uma das nossas igrejas, no antigo PCFM, Presbitério de Campo Formoso, se afastou da igreja e foi com um grupo de amigos para uma festa aqui em uma dessas cidades aqui próximo a Campo Formoso. E na volta, o pai havia recomendado que ele não fosse. Ele era da igreja envolvido, era da nossa época de adolescente, tocava instrumento. E o pai disse para ele não ir, ele foi. E no retorno, eles estavam voltando da festa, de madrugada, o motorista perdeu o controle e bateram numa das pontes, essa aqui entre Campo Formoso e Senhor do Bonfim, e o carro caiu na parte de baixo e pegou fogo, e eles morreram. Que notícia triste, eu me lembro dessa época com muita tristeza, porque ele era muito envolvido na área de música. Meus irmãos, quantos filhos que escorregam nesta vida e se dão muito mal porque quebram esse preceito aqui. Mas eu não estou falando apenas de vida física, de vida eterna. Os mandamentos de Deus promovem vida para a alma. Mas o que despreza os seus caminhos, este morre. Alguém pode dizer: pastor, conheço exemplo, sei de exemplo de pessoas que seguiram as orientações dos pais, seguiram as orientações do Senhor e morreram jovens, de acidente inclusive. É importante a gente relembrar um ponto, que Salomão não está tratando aqui de casos específicos. Ele está estabelecendo princípios gerais. No sentido geral é assim: existem casos que fogem a essa regra, mas ele está estabelecendo princípios gerais, e o princípio geral é: quem obedece a Deus vive mais, física, mas acima de tudo espiritualmente.
traz vida à sua alma. Verso 17: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vocês já viram esse dito popular, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E aí o povo maliciosamente diz assim: quem dá aos pobres, vírgula, a Deus. Mas esse é um preceito bíblico, meus irmãos. Quando nós agimos com generosidade, com misericórdia, Deus abençoa. E não significa necessariamente que Deus vai retribuir, por exemplo, o dinheiro que demos. Mas a bênção de Deus em todos os sentidos estará sobre nós. Um autor diz que uma das razões do porquê a providência de Deus permite a existência de pessoas necessitadas é para que nós exercitemos a misericórdia. Deus coloca pessoas em nosso caminho, muitas vezes necessitadas, e em todos os sentidos, não só necessitadas do pão, da veste, da água, mas necessitadas em vários sentidos, para que em nós aflore a misericórdia, que é um atributo dele, que ele nos dá a graça de exercê-lo também. O salmista, no Salmo 41, versículos de 1 a 3, diz assim: feliz, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, lhe afofas o leito. Deus abençoa de maneira graciosa aqueles que agem com generosidade para com o seu próximo. Uma história do Antigo Testamento que ilustra isso aqui é a da viúva de Sarepta. O texto diz que Elias passava naquela região onde aquela mulher morava, e ela brotou o desejo no seu coração de ajudá-lo. E ela disse ao seu marido: olha, esse homem, servo de Deus, passa por aqui constantemente. Nós vamos construir na parte de cima da nossa casa um quarto, e quando ele passar pela nossa região, ele não vai ficar em outro lugar, ou desabrigado, ele vai ficar em nossa casa. E assim o fizeram. Uma determinada ocasião, algum tempo depois, aquela mulher teve filhos com o seu esposo, e o menino morreu. E ela então se lembrou do profeta Elias. E nós conhecemos a história. Deus foi à casa daquela mulher e Deus operou o milagre na vida daquele filho. Aquela mulher foi generosa e lá na frente Deus a abençoou. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque esse é um assunto perigosíssimo. Perigoso no sentido da gente querer fazer barganha com Deus. Tem gente que diz assim: eu vou fazer o que Deus está me mandando, não com uma atitude de obediência aos mandamentos dele, mas porque você quer é como uma moeda de troca. Eu faço isso e Deus me abençoa. E aí a gente vive nessa relação. Eu sirvo a ele e ele me abençoa. Eu dou e ele me devolve em dobro. Eu sou generoso e Deus me dá 2, 10 vezes mais. Não devemos pensar dessa forma. Porque é possível, meus irmãos, que mesmo agindo com generosidade, Deus, ao invés de nos recompensar nesta vida, Ele nos recompense apenas na eternidade. Quantos servos de Deus generosos e que padecem nessa vida? Não é a moeda de troca. Nós devemos fazê-lo, ou seja, agir com generosidade, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. O nosso Senhor Jesus falou sobre isso. Capítulo 25 de Mateus, quando Jesus separa ali as pessoas, à sua direita ele coloca os remidos, e à sua esquerda aqueles que serão condenados ao inferno. Ele diz assim: porque tive fome e não me deste de comer,
tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, preso, não foste ver-me. E aí eles perguntam: quando, Senhor? O Senhor estava nessas condições e nós não te assistimos. Quando deixaram de fazer a um desses pequeninos meus irmãos. O mesmo ele diz em relação aos salvos: venham benditos do meu Pai, tome como posse o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, esse reino que foi alcançado pela graça por meio da fé. Mas Jesus cita boas obras também, não que as boas obras sejam o meio, o instrumento de salvação, mas ele é um resultado natural daqueles que entenderam a graça de Deus. Porque tive fome e me deste de comer, e aí ele repete as mesmas coisas. Não podemos fechar os nossos olhos para esta realidade, porque Deus abençoa aquele que age com generosidade. Salomão volta ao assunto da família. No versículo 18, ele diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Meus irmãos, sabe qual é o ponto aqui? Castiga o teu filho enquanto há esperança. Existe uma janela de oportunidade para disciplinar os nossos filhos, e a gente não pode perder esse tempo dessa janela aberta, porque tem uma hora que ela se fecha. Existe um período específico que a criança, ela está naturalmente mais aberta à correção, à disciplina. O que significa dizer que nós devemos criar os nossos filhos sob disciplina enquanto há tempo. Castiga teu filho. E isso parece duro para nós, né? Na nossa cultura ocidental, né? Quando a gente lê algo assim, castiga o teu filho, a gente pensa logo em algo negativo. E o texto ainda diz assim: mas então se eu deixar semi-morto, isso vale? Eu não posso matá-lo, mas eu posso moê-lo. Porque o verso 18 diz: mas não excedas a ponto de matá-lo. Esse não é o ponto, meus irmãos. A questão aqui é: os pais precisam corrigir os seus filhos. Deve fazê-lo com amor, porque a estutícia está, é isso que Salomão diz, a estutícia está colada ao coração da criança, é a vara da disciplina que afasta. Os nossos filhos não são santinhos, nem eu e você. Às vezes a gente cria uma imagem dos nossos filhos errada, de que eles são bonitinhos, cheirosinhos, obedientezinhos, bonzinhos, se submetem a tudo, faz tudo certinho. E nós conhecemos o nosso coração. A estutícia está ligada ao coração da criança, e é a vara da disciplina que separa, que afasta a estutícia. E aí eu abro um parêntese aqui para dizer o seguinte: nós somos contrários a qualquer tipo de disciplina que não seja conduzida pelo amor. Aqui a gente precisa equilibrar as coisas, porque a gente não está no contexto de Salomão aqui. A gente está vivendo num contexto em que há espancamentos também. Se por um lado a gente vê muitos pais mimando os seus filhos, e quando, meus irmãos, falta disciplina, os nossos filhos podem se tornar mimados. Quando há excesso, não de disciplina, porque quando há excesso já não é mais disciplina, você pode chamar de qualquer outra coisa, espancamento, constrangimento ou qualquer coisa desse tipo. Criamos os nossos filhos oprimidos e inseguros emocionalmente. Quando não os disciplinamos, se tornam pessoas mimadas, que não sabem lidar com a vida em sociedade. Por isso que a gente vê hoje, as pessoas se ofendem facilmente, e elas ofendem umas às outras facilmente. Hoje você não pode dizer um ai na sociedade, que já é motivo de processo. Se você exorta alguém, isso já pode ser entendido como sendo um constrangimento público.
Não podemos omitir na disciplina, mas não podemos exceder, porque são dois extremos condenados nas Escrituras. Precisamos criá-lo sob disciplina, mas a disciplina deve ser feita com amor. Não é um ato de vingança, mas um ato de correção. E aqui nós precisamos admitir, meus irmãos, que nós pais, os que aqui estão, e os que me ouvem de casa, e aqueles que irão ouvir posteriormente essa exposição, nós costumamos pender a balança para um dos lados. Dificilmente conseguimos manter um equilíbrio nessa questão. Ou somos excessivamente lenientes, passivos e deixamos a coisa correr solta, ou por outro lado somos extremamente duros, extremamente contundentes com os nossos filhos e também os machucamos. Precisamos muito da graça de Deus para manter o equilíbrio nessas duas coisas. Verso 19: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. Talvez aqui Salomão esteja pensando, e a gente estabelece aqui a gente precisa ligar o verso 19 ao verso 18. Talvez aqui o homem de grande ira seja o filho que não foi disciplinado adequadamente. E o texto diz que ele traz sobre si o dano. Se a gente compara, se a gente pega uma sequência aqui do verso 18 para o verso 19, o filho que não foi disciplinado corretamente, ele se torna um homem de grande ira. E aí o texto diz que ele sofre o dano. E aí diz mais, verso 20: porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. O coração se tornou tão endurecido que você livra uma vez, diz vá por aqui porque você vai se dar mal, e ela volta para o caminho de novo. Livra outra vez e volta para o caminho de novo. E sabe qual é o ponto aqui? Alguns autores dizem o seguinte: quando Salomão fala de homem de ira, aqueles que vão corrigi-lo acabam se tornando alvo da sua ira também. Ele se recusa a receber a instrução e se ira contra aquele que vem orientá-lo. Porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. Como é que nós tratamos isto? Os nossos sentimentos dominados pelo Espírito Santo. É isso que é novo nascimento. É isso que é nova criatura. Portanto, aquele que foi convertido em Cristo Jesus não pode dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu fui criado assim, eu fui ensinado assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O Evangelho transforma. Este que talvez não tenha recebido uma disciplina adequada e que se tornou alguém fora de controle, fora de si, é isso que o Evangelho faz, nos transforma em novas criaturas, capazes inclusive de dominar o nosso coração, não nós, mas o Espírito que em nós habita. Verso 20, vamos ler juntos para você dar uma despertada? Vamos ficar de pé? Fique de pé um pouquinho, vamos ler juntos o verso 20, e aí depois você senta de novo. Eu sei que falando assim muito tempo, mas nós vamos, se a gente não der para concluir a exposição hoje, a gente segue no próximo domingo. Verso 20: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Podeis sentar.
ouve o conselho. O sentido aqui não é apenas escutar, mas é escutar com uma prontidão para obedecer. Esse é o sentido do verbo ouvir em Provérbios. É receber a instrução e permitir que ela invada o seu ser e que vá influenciando todas as faculdades da sua alma, os pensamentos, os sentimentos, vontades, desejos, inclinações, percepção, maneira de interpretar as coisas. É isso que na nossa teologia nós chamamos de cosmovisão. É ter os preceitos de Deus de tal forma impregnados no nosso ser, que nós fazemos uma leitura do mundo à nossa volta, não com base nos nossos pressupostos, mas com base nos pressupostos da Escritura. Enxergamos o mundo, nos relacionamos com as pessoas, negociamos, trocamos, vendemos, com base naquilo que nós recebemos de Deus. E aí o texto diz: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Quando Salomão fala aqui, sábio nos teus dias por vir, eu entendo que isso fortalece o argumento de que Salomão está aqui sentado com um dos seus filhos e ensinando esses provérbios. Os irmãos devem se lembrar que toda a primeira parte do livro, capítulo 1 até o capítulo 9, é construído sobre um diálogo. Filho meu, filho meu, filho meu. Um pai sentado com um filho e instruindo. Aqui no verso 20, quando Salomão diz: adquire a sabedoria, ouve o conselho, recebe a instrução para que seja sábios nos dias por vir, ele talvez esteja pensando aqui em alguém novo, inexperiente ainda na vida, e que precisava ouvir os conselhos para ser sábio no futuro. Porque os dias por vir são desafiadores. Adolescentes, crianças, jovens, aproveitem esse tempo de vocês. Vocês não têm muitas preocupações, por mais que tenham, são poucas e pequenas se comparadas às preocupações e os desafios da vida adulta. Aproveitem ao máximo essa fase, absolvam, observem, se deixem ser instruídos, deixem que os corações de vocês sejam domados pela palavra de Deus, porque isso vai ser fundamental para a vida adulta. Lá na frente vem desafios, as responsabilidades profissionais, as responsabilidades familiares, casamento, filhos que porventura Deus os conceda. É por isso que nós precisamos absorver o máximo hoje e guardar no coração, porque estes preceitos serão necessários, fundamentais, lá na frente. Verso 21. Aqui Salomão volta a um assunto que ele tratou no capítulo 16. No capítulo 16 ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então no capítulo 16 ele trata muito essa questão. Nós fazemos planos, é do ser humano fazer planos, mas no final das contas é Deus quem vai determinar. Aqui no verso 21 ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É do ser humano fazer planos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso faz parte da nossa constituição humana. Nós planejamos, nós projetamos. É isso, entre outras coisas, que nos diferencia das demais criaturas de Deus. Nós somos seres que temos um passado, assim como todas as criaturas de Deus têm. Temos um presente, mas nesse presente nós projetamos o futuro, e isso só o ser humano faz. Ele tem racionalidade, mas o texto diz que muitos propósitos há no nosso coração, mas o desígnio
a vontade de Deus prevalecerá. Isso é verdade na nossa vivência aqui e nas coisas relacionadas ao reino de Deus também. Sabe uma coisa? Quantas situações mudam repentinamente? Me permita eu citar o exemplo da irmã Conceição. Eu estava, inclusive, comentei com Mariana, como a nossa vida, como nós somos, meus irmãos, frágeis. A gente muda, a gente planeja as coisas, coloca ali na agenda os nossos afazeres diários, de repente um acontecimento muda tudo. E aí Reinaldo está aqui, pode confirmar ou não confirmar, mas certamente tinham muitos planos naquele dia, no dia do incidente, e de repente muda. Tem que ir para a UPA, depois tem que ir para a clínica fazer exame, depois tem que ficar em observação. As coisas mudam repentinamente, meus irmãos. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Isso nos coloca diante de uma condição que devemos suplicar a graça de Deus constantemente sobre nós, para que quando os planos mudarem, e sejamos preparados para as guinadas que Deus quer dar à nossa vida. Isso nos humilha como seres humanos, porque a despeito de todos os recursos que nós temos hoje, de repente as coisas mudam. Inclusive quando nós planejamos coisas para o reino de Deus. E eu quero citar o exemplo do apóstolo Paulo. Esse registro está em Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. Paulo planejou pregar o evangelho na Ásia e também em Bitínia. Esse era o plano de Paulo, ele estava orando por isso. O desejo de Paulo era sair ali da região de Jerusalém, onde o contexto judaico ali da pregação do evangelho, e Paulo tinha os olhos na missão transcultural. O objetivo dele era levar o evangelho à Europa, à Ásia e outros lugares, como ele fez posteriormente. Em Atos 16 ele planejou essa viagem, mas a Bíblia diz que o Senhor mudou os planos e ele teve que ir para Macedônia. O objetivo de Paulo era ir para Ásia e Bitínia, e Deus então mudou os planos e o conduziu para Macedônia. Sabe o que aconteceu na Macedônia? Várias igrejas surgiram lá, inclusive a que nós estamos estudando, Tessalônica. Foi na passagem de Paulo em Tessalônica, capítulo 17 de Atos, que nós temos ali o surgimento da igreja de Tessalônica. Ele foi perseguido, de lá ele foi para Bereia, de Bereia para Atenas e de Atenas para Corinto. Os planos de Paulo eram outros, e Paulo estava bem intencionado, pregar o evangelho na Ásia, mas Deus disse: você não vai para lá, e Deus o conduziu para outro lugar. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu quero ler um texto de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, porque esse texto nos alerta a esse respeito. Diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A advertência de Tiago aqui é, de alguma forma, um reflexo do pensamento de Salomão. Os nossos planos orgulhosos que às vezes fazemos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Devemos planejar sim, debaixo da dependência de Deus. Dá para a gente caminhar um pouquinho até 11? Versículo 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia,
O pobre é preferível ao mentiroso. O que Salomão fala aqui é que aquele que é sensível às necessidades do outro, esse se torna agradável. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Ou seja, quando ele age com misericórdia, ele se torna alguém agradável para os demais. A história que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, ilustra bem esse ponto. O bom samaritano hoje, meus irmãos, é de exemplos, é um exemplo não só para nós que conhecemos a Bíblia e estudamos as suas histórias. O nome samaritano, o bom samaritano, se tornou um sinal, né, de misericórdia. Inclusive nós temos hospitais, né, que trabalham com isso, atendendo pessoas carentes, necessitadas. O bom samaritano, um homem que não pertencia a Israel, samaritano, rejeitado pelos judeus. Vejam que a atitude dele fez com que Deus usasse a sua história, a sua ação, como referência de misericórdia no mundo inteiro. O bom samaritano. Quem não conhece essa história? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Se do ponto de vista das relações humanas, ser pobre pode representar uma coisa ruim, é melhor sê-lo do que mentiroso. E talvez aqui o contraste seja com o rico, que nós vimos lá no início do capítulo 19. Verso 23, para a gente concluir, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor conduz à vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós vimos no capítulo 1. E aqueles que vivem em sabedoria têm vida. Benefícios dos mais diversos. Aquele que tem o ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. E mal nenhum o visitará. Satisfação de temer a Deus nos deixa imunes às perturbações deste mundo. Eu concluo com a história de Pedro. Depois você dê uma lida nesse relato, Atos capítulo 12, Atos 12, especialmente o versículo 6. Esse texto nos diz o seguinte, Atos capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Aquele que teme ao Senhor ficará satisfeito. Sabe qual era a situação de Pedro aqui? Pedro estava acorrentado. No dia seguinte ele seria levado às autoridades, entre soldados, sentinelas, e ele dormia, porque ele temia a Deus. O temor a Deus traz sossego à nossa alma, porque mesmo quando as coisas se desorganizam,